O Lito Souza, que é mecânico de aviação, foi um mecânico de aviação durante muito tempo e hoje tem um canal no YouTube chamado Aviões e Músicas, fez uma grave denúncia sobre o Caco Barcelos e a equipe dele do Profissão Repórter da última terça-feira, da qual eu assisti. A reportagem falava sobre o acidente da Voipass, né, que vitimou aí 62 passageiros, 63, né, na verdade, na última sexta-feira. O Lito tem um canal no YouTube, que é o Aviões e Músicas, onde ele fala sobre acidentes aéreos com uma certa frequência e ele tem uma postura que é de trazer apenas fatos, ou seja, quando ele termina a investigação, é divulgado o relatório do CENIPA, ele vai lá, lê todo o relatório, faz um vídeo e explica os fatores que contribuíram para aquele acidente acontecer. Portanto, ele não gosta de especular. E nesse assunto, ele foi muito cauteloso em todas as entrevistas que ele deu ao falar sobre fatores contribuintes e não sobre o que teria especificamente acontecido nesse acidente. Porém, a equipe do Profissão Repórter, o programa da última terça-feira, exibiu a fala de um personagem, que no caso era uma pessoa que teria dito que ouviu outro cara, supostamente que teria caído do avião, inclusive uma pessoa que teria sido jogada para fora do avião, coisa parecida, que teria falado, pedido ajuda, socorro. E aí entra exatamente esse trecho que a gente está vendo aqui agora, que é um momento em que o Caco pergunta, e dá pra ver que o Caco, ele tá segurando o microfone de qualquer jeito, né? Tipo assim, não era o Lito talvez nem soubesse que estava sendo gravado naquele momento, e ele pergunta, daquela altitude, daquela altura, uma pessoa quando cai, se bate no chão, ela tem alguma chance de sobreviver e tal? O Lito fala, não existe essa possibilidade, enfim, porque, né, como é que a pessoa vai, né? O Lito dá uma explicação, inclusive sussurrando. E aí o Lito Souza me veio agora há pouco no Twitter e fez um desabafo extenso, onde ele praticamente expõe o incômodo dele com a equipe do Profissão Repórter. E esse incômodo, gente, me desculpa, mas é um incômodo super válido. Olha o que ele escreveu. Dei uma entrevista muito legal para o Caco Barcelos no Profissão Repórter. Fiz vários disclaimers de que não especulo sobre causa de acidente aéreo. Isso compete ao CENIPA. Fiz um disclaimer de que eu poderia falar de maneira técnica sobre os efeitos de acúmulo de gelo em uma aeronave, mas que seria uma instrução apenas, sem nenhuma relação com o acidente de Vinhedo. Daí o programa foi ao ar e o editor cortou de maneira que dava a impressão de que era uma hipótese para o acidente. Nos stories do Instagram coloquei a gravação de tela do briefing para que a equipe do programa e os termos foram aceitos. Qual sejam, não haveria especulação de minha parte sobre a causa do acidente. Foram quase 3 horas de entrevista e o que foi ao ar foi o trecho de se as pessoas sobreviveriam ao impacto, que falei, mas que pedi off. A parte dos efeitos do gelo em um avião foram cortadas de maneira que ficou incompreensível e até a explicação para o barulho do avião, que foi a parte menos cortada, foi tirada a parte essencial, disse ali, portanto, o Lito nessa história. A partir de hoje eu só dou entrevista com minha equipe gravando junto para termos os brutos do que foi falado. Respeito e admiro o repórter Caco e sei que não é ele quem edita a matéria, mas foi bem errada a maneira que a matéria foi pro ar. Fiz reclamação formal com a direção e pedi os brutos da gravação, que muito provavelmente não serão cedidos. E que se lasque, tendo que desmentir cortes de outros veículos informando de hipóteses de Lito Souza para o acidente. Lamentável, disse ele. Uma enxurrada de críticas foram feitas à Globo e de maneira muito precisa e de maneira muito coerente depois desse desabafo do Lito nas redes sociais. Isso porque uma coisa precisa ficar clara, tá? O papel do jornalista não é tirar o que a fonte está falando de contexto e muito menos colocar no ar aquilo que a fonte pediu para não ser colocado, né? E eu achei que foi desrespeitoso, porque eu achei curioso. Eu até estava assistindo na hora e falei bem assim, nossa, mas esse trecho que entrou do Lito falando, mal gravado, né? Não dá nem pra ouvir ele falando direito e tal. Era um trecho que não era pra ter ido pro ar.
E foi, né? Que era uma informação que ele deu em off ali. Tem informações que a gente fala em off, que a gente não quer que vá a público, porque senão compromete quem está falando, compromete a pessoa que está se responsabilizando por aquilo. Então, assim, foi desrespeitoso o que o Caco fez, foi desrespeitoso o que a equipe dele fez. O Lito falou que não foi o Caco que editou, mas desculpa, o Caco está sempre envolvido no processo de edição do programa dele, né? Quem trabalha na Globo sabe muito bem disso. Ele é super cuidadoso com as edições do programa. Pode ser que nesse caso específico ele não tenha se envolvido. Eu duvido muito, porque é um caso de repercussão nacional. Acho que ele queria realmente colocar a visão dele sobre o caso, mas é lamentável essa situação que o Lito passou, porque assim, gente, vamos combinar? Ele não tá errado, gente. Ele não tá errado. Eu conheço o Lito, assisto o canal dele há muito tempo. Eu já percebi o cuidado que ele tem ao abordar um assunto e a maneira como o programa colocou os trechos, as locuções que vinham antes e depois, aquela coisa toda, da forma como foi posto, parecia que o Lito estava dizendo literalmente o que teria ocasionado para a causa desse avião, para a queda desse avião. Se outros fazem, se outros falam, não é o caso do Lito, mas realmente lamentável. Qual é a sua opinião sobre esse assunto, hein? Quero saber o que você acha, porque a gente está falando de um acidente aéreo, da qual cabe o CENIPA trazer para a gente as informações quando terminar a investigação, que demora muito tempo. Um laudo preliminar vai ser divulgado só em 30 dias. Então, assim, não faz sentido nenhum a gente ficar aqui afirmando com certeza no que teria acontecido nesse caso. Essa ansiedade pelas informações provoca diversas afirmações erradas, como por exemplo foi o caso do Fokker 100 da TAM lá nos anos 90, que afirmaram que o piloto teria jogado o avião para livrar a escola, enfim, que jogou nas casas, e depois se confirmou que na verdade, quando a investigação se concluiu, que não teve escolha nenhuma, o piloto não teve nem como escolher para onde o avião ia cair, simplesmente foi por conta das questões, né, técnicas, aquela coisa toda lá, que eu não lembro agora ao certo, que fez o avião cair naquela região de casas. Lamentável. Qual que é a sua opinião? Quero saber, comenta e compartilha.